a gente pensa em vida boa, logo vem à mente o quê? Trabalhar pouco, ganhar muito, ter casa própria, carro próprio, ter filhos, ter amor, ter pets, um passaporte todo carimbado? Pois é, gente, isso é muito comum e não à toa. Mais de 20 anos de pesquisas apontam que a felicidade, marcada aí por conforto e alegria no dia a dia, e o propósito, sustentado por sentido, conexão e impacto no mundo, são de fato as respostas mais comuns quando alguém pergunta: o que é uma vida boa para você? Mas estudos recentes abriram espaço para uma terceira via, a da vida psicologicamente rica, feita de experiências inéditas e transformadoras. Com qual delas você se identifica? Esse é o tema do Interessa de hoje, então vem pro papo. Oi, seja muito bem-vinda ao Interessa Podcast. Muito prazer, eu sou a Renata Zaccaroni e você está me ouvindo pelos principais tocadores de podcast. Está vendo também por meio de 2 lives nos canais O Tempo e O Tempo Livre no YouTube. Solta o seu like de uma vez, compartilha com a galera, inscreva-se no canal e ative as notificações. Fechou? Bora de tema do dia. Shigeru Oishi, professor de psicologia da Universidade de Chicago, um dos maiores especialistas mundiais em felicidade, propósito e cultura de todo mundo, gente. É o cara que vai alugar um triplex na sua cabeça, assim como fez com a minha. É que em meio aos mais de 200 artigos dele, que ele já publicou, os livros já publicados, um estudo muito recente, feito por ele, mostrou que a definição de uma vida boa é, como já era de se esperar, o quê? Relativo! Mas que está emergindo aí uma terceira via, vamos dizer, que até então a gente não considera tanto. Para muito além do que até mesmo as pessoas nos ensinam, que a gente tem que ter um propósito de vida. Não, o que você tem que buscar é a felicidade. A vida psicologicamente rica, voltada para as descobertas transformadoras, experiências inéditas, complexas, mesmo que isso envolva desconforto e instabilidade, é o que muito entende como vida ideal. A perspectiva, ela ganhou força ao mostrar que vidas psicologicamente ricas não são necessariamente super felizes, mas que elas costumam ser, gente, significativas e cheias de história. Ou seja, mais vale você ter o que contar, ainda que não seja lá, assim, uma bela história, do que só ser feliz num lugar de conforto e comodidade. O levantamento feito por Oishi e por Erin Westgate, que é professor assistente de psicologia na Universidade da Flórida, mostrou que 16,8% das pessoas, quando elas são forçadas a escolher, elas preferem a riqueza psicológica à felicidade ou ao propósito. E aí a explicação é simples. Toda boa narrativa envolve desafios, contradições e momentos de mudança, ingredientes que tornam a vida muito mais interessante. E uma coisa exclui a outra? Quem vai responder é o nosso convidado do dia. Eu tenho que escolher só uma vida psicologicamente rica? Ou eu posso ser feliz, ter um propósito e escolher uma vida psicologicamente rica? Quem vai dizer pra gente é o Cláudio Paixão. Ele é psicólogo, professor do curso de Ciência da Informação da UFMG e parceiro do Interessa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma alegria sempre estar com vocês e é muito bom estar aqui conversando com vocês que estão vendo a gente e ouvindo a gente. É sempre maravilhoso, é um propósito da minha vida, Cláudio, dividir tempo com você, mais tempo. A vida boa pra mim é estar aqui com vocês. Nossa, gente, já podemos encerrar o Interessa Podcast. Pois é, vamos embora. Desce os créditos. Desce o crédito. Quem também está aqui são as deusas maravilhosas. Tatiana Lagoa. Olá, Brasil. Aqui não, mas eu não gostei do jeito que você me chamou, não. Deusa maravilhosa hoje tá ruim, por tá quê? fraco? Não, porque depois que você falou que seu propósito de vida... Vou ter que levar o patamar. A sua felicidade está embasada no tempo que você passa com o Cláudio. O que é isso? Mas você sabe que com você eu tenho uma vida psicologicamente rica, né? Ah, que a gente divide muita experiência. Melhorou muito. Nossa, eu tô de parabéns. Você foi boa nisso. Vai. 15, gente suando, que trem todo. Renatinha Nunes também tá por aqui. Oi, gente, eu tô só ouvindo por enquanto. Eu quero saber onde é que eu vou parar nessa história. Na felicidade. Gente, essa Carol tá inspiradíssima hoje. Um beijo para todo mundo que está acompanhando o Interessa. Muito bom estar com vocês, meninas, com o Cláudio, que é nosso parceiro querido, para a gente discutir esse assunto tão controverso, né? Porque o que é felicidade para uns não é para outros. Vamos entender por quê. Olha só, isso que eu estou contando para vocês, que eu trouxe do Oishi,
Shigehiro Oishi, eu achei fantástico o nome dele, eu consegui pronunciar, me achei muito boa nisso. Saiu no The Washington Post, que é um jornal, né, americano, e essa matéria, gente, quando saiu, eu não consegui me reconhecer logo de cara nessa questão de vida psicologicamente rica, embora eu tenha, assim, acumulado algumas experiências muito bacanas nos últimos anos. Mas eu consegui ver muita gente que eu conheço nessa vida marcada pela intensidade, pela curiosidade, pela surpresa, enquanto tem muita gente que não dá a menor importância. E olha como é legal a gente dar esse tipo de significação para a vida, porque até então, a gente, como eu falei lá no comecinho, a gente é ensinado que a vida tem que ter um propósito ou que você tem que buscar a felicidade. E quem não necessariamente se encaixava nisso era visto como uma pessoa que não tinha uma ambição. Até isso, né? A pessoa não tem ambição. A ideia da vida psicologicamente rica, ela ajuda a entender por que tanta gente se sente verdadeiramente viva ao se lançar no novo, mesmo que cheio de desafios. Mudar de carreira, de cidade, de país, de estilo. Todas essas reviravoltas, elas podem ser desconfortáveis, mas são transformadoras também. E isso é fato. Tem gente que busca justamente isso. É necessariamente abandonar a felicidade ou o propósito? Eu acho que é mais sobre reconhecer que existe plenitude no inesperado. No desconforto que gera conhecimento, na jornada que faz a gente mudar a forma de ver o mundo, porque a gente muda a forma de ver o mundo. No fim das contas, talvez a vida boa não caiba numa única definição. Pode ser feliz, significativa, rica em experiências ou tudo isso junto. O difícil é você escolher. Acho que, inclusive, ninguém tinha que escolher. Aliás, quando a gente não escolhe, o que isso significa? O Cláudio que vai responder daqui a pouco, não eu. Pergunta do dia. O que é uma vida boa para você? É felicidade, propósito, experiências transformadoras ou tudo isso junto e misturado? Para você, essa pega. No leito da morte, o que você pretende dizer? Nossa, foi muito divertido. Fiz a diferença ou que jornada, meus amigos. Você pode participar por meio do nosso chat, está aberto para isso mesmo, porque esse podcast tem a sua participação e se faz parte da sua vida, interessa! Cláudio, você sabe, né, que antes mesmo de psicólogo, você é o Cláudio. É. Né? Então, isso eu sei. Isso é ótimo. Para você, ainda bem, né? Ainda bem. E para você, qual desses caminhos você sente que está trilhando hoje? Ou você está trilhando os três? Pois é, eu vou na direção dessa complementaridade, porque quando a gente fala de uma vida feliz, né, de uma vida com significado, quando você fala de uma vida boa, quando você fala de uma vida aberta a experiências, na realidade, esses três elementos, ou quatro, se a gente falar da soma dos três, eu acho que eles compõem um mosaico que faz a vida da gente ser mais rica. Né? Rica não no sentido de felicidade, né? Não no sentido só de ter experiências, mas rica no sentido de uma plenitude, de explorar todas as dimensões possíveis. Mas tem uma coisa que a gente entende aí, né? Se a gente for pensar nos tipos de pessoa, nas relações que as pessoas têm com o mundo, é natural que uma parcela, sei lá, de mais ou menos uns 20% da população seja mais aberta a experiências novas, né? Então, do campo político, muitas vezes separam aí os grupos entre liberais, conservadores e aqueles mais reacionários. Então, o que separa o liberal do reacionário? O liberal é aquele que está mais aberto a experiências novas, a experiências diferentes, aberto à novidade. O conservador é aquele que até aceita o diferente, mas tem que mudar devagarinho. Já o reacionário é aquele que fala assim, não, o bom era o antigo. Esse novo me dá muita dor de cabeça, eu não quero mexer com isso. Né? E na realidade, quando você tem esses elementos ali em disputa, varia muito de acordo com de onde a pessoa vem, com quanto recurso ela tem. Então é muito mais fácil eu ser liberal, libertário, buscar coisas novas, experiências novas, quando eu tenho uma fonte de recurso para me manter. Eu não estou ameaçado pela carência, né? Quando eu tenho uma condição social que me protege, quando eu tenho uma identidade étnico-racial que me protege das experiências novas. Então, não é um privilégio. É um privilégio. Né? Então, o ideal seria que a gente pudesse exercitar isso tudo, né? Ou tentar fazer isso tudo. Agora depende muito das conjunturas, né, da vida das pessoas, das diferenças dessas conjunturas. E vocês, meninas, o que vocês diriam no leito da morte, hein? Com Olha base só. na vivência de vocês hoje. Então, quando o Cláudio traz essa questão que tudo depende, eu concordo com ele que tudo depende mesmo. Porque tem fases e fases na vida, né? Tem a fase que a gente tem que escalar montanhas mesmo e que são mais complexas. E tudo bem, às vezes cavar espaços, né?
às vezes aquela fase de cavar espaço, ela não vai ser tão divertida, mas ela vai trazer outros tipos de ganhos, né? Só que aí, por outro lado, também, depois que você já termina de escalar, tem aquele momento que você chega na sombra. E a escalada, gente, ela pode ser de tudo, tá? Quem está procurando, quem quer ter um filho, por exemplo, a escalada pode ser o processo para tentar ter um filho. Quem está querendo mudar de emprego, ou quem está, sei lá, fazendo um curso. Para cada um, a escalada é uma coisa, né? A vida é movimento, né? Então, eu acho que é difícil, ao fim da vida, a gente chegar e definir a nossa vida em uma única frase, porque o ideal é que a gente tenha passado por todas elas. Eu quero, na hora, né, no meu leito de morte, porque eu quero viver muito ainda, eu quero que eu já tenha cansado tudo que tinha que cansar, então aí tudo bem, tomara que eu esteja na fase só diversão. Porque a vida é ao vivo, né, gente? Então, na verdade, a gente vai acumulando experiências e aí, tem outra coisa que me pega muito, que é o seguinte, quando você fala, né, para algumas pessoas, viver coisas novas, é isso que é viver, é isso que é ser feliz. Eu acho que viver coisas novas é muito legal, só que eu acho que, assim, pelo menos para mim, eu preciso de uma previsibilidade mínima. E aí talvez isso tenha a ver com o que o Cláudio falou. Total. Eu não tenho certos privilégios. Eu sei que eu preciso muito cavar o meu lugar no mundo. Eu não tenho essa máscara que me protege, né? Então, neste sentido, eu preciso, para eu viver o novo, eu preciso ter a certeza que tem alguma garantia, alguma previsibilidade, porque senão eu não curto tanto o novo. Estou total de acordo com você, essa retaguarda para mim é super necessária. Eu acho que ela é necessária, sim, de maneira geral para todas as pessoas, para a maioria delas, pelo menos, essa sensação, porque ela traz um certo conforto, né? É como se a gente soubesse onde estamos pisando. Mas eu acho que eu escreveria assim, vivi e vivi. Porque eu acho que a gente precisa experimentar a vida, né? Tem muita gente aí sentada no sofá olhando a vida passar, e eu não quero isso para mim, né? Então eu acho que essa intensidade, às vezes a gente reclama, né, gente? Eu estou trabalhando tanto, mas que bom que eu estou trabalhando tanto, né? Que bom que eu posso trabalhar, que eu posso desfrutar de experiências, que eu posso estar... Às vezes eu quero fazer uma coisa que falando aqui para o Cláudio, me deixa um pouco angustiada, é que às vezes eu quero viver tudo. Eu quero que o tempo, multiplicar o tempo, para que eu possa fazer tantas coisas, né? Para que eu voltei a estudar agora, estou fazendo uma pós, tenho trabalho, tenho a relação com a família, com os amigos, que eu não quero deixar de fora, porque conexões são importantes para mim, são assim, pontos essenciais, são pontos fundamentais. Colher do outro, estar com o outro, entender o outro, ouvir, falar, trocar, para mim é um ponto importantíssimo da vida boa, né? Estar com quem te ama, de espalhar amor para essas pessoas, isso faz da minha vida melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muitas vidas numa vida só, eu tenho muitas coisas ali acontecendo. Então, isso realmente, às vezes, é aflitivo, porque eu queria que desse tempo para tudo, né? E o dia só tem 24 horas e a gente ainda precisa dormir. Tem esse pequeno detalhe. Mas eu compreendo também, eu sempre tenho um pé atrás na hora de fazer coisas novas, mas elas são um desafio muito instigante para mim, porque eu acho que tira a gente do nosso lugar de conforto, mesmo que vá dar errado, Tati, mesmo que a gente vá ter emoções ruins, que a gente fique triste ou que a gente se sinta frustrado. Eu acho que até isso é importante no processo, porque essa frustração vai fazer a vida da gente ficar melhor. Né? A gente, às vezes, tem esse medo da antifragilidade, né? A gente não pode ser frágil, não pode se mostrar com dor, porque isso não é sinônimo de sucesso, né? Mostrar sua vulnerabilidade te coloca num lugar estranho no mundo que a gente vive. E por que não ser vulnerável? Se isso faz parte das nossas experiências e nos levam para o caminho melhor, eu acho que a vida boa é isso, é a gente poder ser o que a gente é e ir se encontrando nessas diferentes fases que vocês trouxeram aqui muito bem. Comente.
Não, eu acho isso interessante, né? Quando vocês falam primeiro, da narrativa, né? A gente está acostumado com histórias em que tem uma peripécia. Né? Então a gente costuma associar uma vida boa a uma vida que tem uma peripécia. Aí quando vocês falam do tempo, né, da época da vida de cada pessoa, quando, por exemplo, a pessoa está com filhos, com criança pequena, com alguém que depende dela, um parente idoso, é muito difícil ela pensar em viver uma peripécia, porque aquele momento já é uma peripécia em si, né, e ela precisa cuidar daquele indivíduo ali. Então ela quer estabilidade, ela quer sossego, ela quer tranquilidade para poder dar conta daquela tarefa e se sentir bem cumprindo aquele papel. Quando você é jovem, você tem alguém que, vamos pensar numa pessoa que tenha condições socioeconômicas, né, equilibradas. Você pode ousar, você pode experimentar. Quando você já tem uma vida realizada, você pode cometer, né, pequenas ousadias. Agora, isso que você falou, Renata, no final, é muito interessante, né? A vida psicologicamente rica é uma vida que é construída a partir do desafio, né? Quando tem um desafio, você aprende mais, você ganha uma resistência à frustração, você ganha um equilíbrio emocional maior, que é bem diferente de uma pele frágil, uma pele sensível, que é desenvolvida quando a gente não tem desafio nenhum. Então a gente fica muito frágil. Então aquilo que deveria ser um desafio criativo para as pessoas que têm uma pele mais resistente, uma casca mais grossa, para essas pessoas é uma coisa terrível, uma tragédia. Ela descompensa, ela descontrola. E aí a gente vai no último ponto que vocês mencionaram. Eu achei muito legal como vocês três conversam sobre a mesma ideia, que é a ideia digamos assim, da maturidade que a pessoa tem naquele momento. Então, a vida boa, o tipo de vida boa que vai ser para uma pessoa, depende da experiência, da forma, da construção da personalidade dela naquele momento e que ela fez ao longo da vida. Então, não tem como você criar uma régua para dizer, olha, a vida boa para você tem que ser essa. Não, né? Depende do momento da vida, depende da história e depende também do tanto que ela construiu. Então, o crivo é diferente de pessoa para pessoa. E eu acho que tem eu acho que dá pra gente fazer um parênteses também, que assim, a maturidade emocional, qual que é o termo dessa? O termo que... Vida psicologicamente rica. Vida psicologicamente rica, ela não necessariamente vai ser construída só dentro de mudanças, né? Porque às vezes as pessoas estão em casa, né, vivendo ali a mesma vida, entre aspas, ao longo de toda a existência, mas nunca vai ser a mesma vida, porque mesmo que você não mexa nada, você vai passar por coisas que a vida vai te impor, seja a perda de um ente querido, seja o nascimento de alguém, seja, enfim. E as pessoas que estão ao seu redor, elas também mudam, né, Tati? Sim. Então você está convivendo, às vezes você convive com a mesma pessoa por muitos anos, mas aquela pessoa, ela também está em movimento. Sim. Então você vai conviver com, sei lá, um irmão, uma irmã, aos 20 anos, ele é uma pessoa. Aos 40, aos 50, ele vai ser uma pessoa diferente, com outras vivências. Sim. Então, ao meu ver, ter esse equilíbrio emocional, essa vida psicologicamente feliz, na verdade, ao meu ver, é ter estrutura para poder aceitar não é a palavra, acho que vivenciar aquilo que a vida vai te impor. Porque a vida vai te impor coisas boas e coisas ruins, às vezes no mesmo dia, às vezes na mesma hora você tem motivos para rir e para chorar. E aí, às vezes, a gente pensa assim, mas e aí a gente escolhe se vai rir ou chorar. Não necessariamente, porque às vezes esse discurso eu escolho estar do lado positivo, fica parecendo que algumas pessoas têm uma capacidade divina de serem felizes, quando na verdade é tudo ocasional, é tudo cultural, é tudo sociológico, é tudo quem é você, onde você está, o que lhe foi ofertado, né? Então, assim, eu acho que dá para a gente construir esse caminho psicologicamente seguro e feliz, dentro das caixinhas que a gente consegue ter acesso. Porque alguns vão ter caixas infinitas, alguns vão chegar... Abre e não sai de lá, né? Alguém vai poder... né? A gente tem um país muito diverso, então a gente vai ter pessoas que o mundo é o limite. Você pode... eu vou fazer um intercâmbio hoje, amanhã vou para tal lugar, amanhã vou para... Mas para outros, essa possibilidade não existe, mas existem
outras possibilidades dentro daquela caixa. Você falou sobre isso, eu lembrei da publicação do The Summer Hunter, que eles colocaram justamente sobre essa vida boa. E um dos tópicos deles da vida psicologicamente rica envolve abraçar desconforto como parte do crescimento, ler livros que desafiem as suas crenças, que são coisas menores, não só necessariamente viajar e se expor às novas culturas, essas coisas grandes que envolvem outras, né, realidades financeiras. Conhecer pessoa diferente, se abrir e mudar de ideia, aceitar propostas inesperadas. É muito amplo esse conceito, gente, da vida psicologicamente rica. E a Tati trouxe que muitas pessoas não vão ter, às vezes, condições, né, para ter vivências diferentes, que é real, mas essas pessoas conseguem, muitas vezes, encontrar felicidade em coisas tão simples, tão pequenas. E eu acho isso tão incrível, né? Porque isso mostra também essas diferenças, essas discrepâncias, né? E às vezes tão grandes no nosso país, mostra também como as pessoas se reinventam. Como é possível se reinventar e encontrar coisas boas dentro de cada contexto. Sim. Eu acho que tem uma relação direta, quando você fala de o que é uma vida boa, né? Com um conceito que é um dos conceitos mais antigos da cultura ocidental, que é o conceito de ética, né? Para os gregos, ethos, a palavra ethos dela pode ser escrita de dois jeitos, com duas letras, eta e epsilon, e com dois significados diferentes. Um deles é o ethos, né, significaria qual que é o lugar que eu ocupo no mundo. E o outro quer dizer qual que é a vida boa de ser vivida. Né? Então, quando eu falo de ética, tem a ver com isso, com como eu vejo o meu lugar no mundo. Né? Que lugar que eu ocupo aqui? E a partir dessa minha visão, né, eu vejo qual que é a vida boa de ser vivida. Então, dependendo de como eu construo a minha visão de mundo, eu vou encarar o modo de eu viver de uma outra forma. Né? Então eu acho isso muito rico. E quando a gente começa a conviver com os outros, a gente vai escolhendo formas de viver. Eu convivo com vocês já há alguns anos. Né? Nessa convivência, nós escolhemos formas de nos relacionar e a partir dessa escolha desenhamos um pouquinho do que é a vida boa. Então vida boa para mim, e agora sem brincadeira nenhuma, a gente começou brincando sobre isso, né? É poder estar aqui com vocês no meio da semana, né? Num horário da tarde, né? Eu consegui sair do meu trabalho, vir aqui conversar com vocês, ter uma experiência legal e voltar. Isso compõe alguns dos elementos que desenham a minha vida boa. Né? Eu gostaria, inclusive, que todo mundo pudesse ter isso. Isso é outra dimensão. Né? O ethos ele envolve a gente pensar no que a gente gostaria que as outras pessoas pudessem desfrutar. Né? Então, não desenhar o que elas devem fazer. Isso já é imposição. Mas eu pensar que, olha, eu posso fazer isso. O ideal seria que todo mundo pudesse fazer isso também. Eu tenho essa sensação também, às vezes, quando eu faço coisas que me dão prazer ou que deixam o coração quentinho, eu penso isso, nossa, eu queria dividir isso com as outras pessoas, eu queria que as outras pessoas sentissem isso. Porque às vezes é uma sensação ali, em pequenas coisas, gente, às vezes um vento na cara, um vento no rosto, um pé descalço, ações tão simples assim que fortalecem, né? Que trazem uma energia. Eu acho que isso é muito incrível. E eu acho que o que às vezes coloca as pessoas em caminhos muito opostos é que eu vejo que hoje em dia esse conceito de felicidade ele ficou tão forte e uma felicidade muito abstrata, sabe? Muito distante. Eu preciso ser... o que você quer da sua vida? Às vezes você pergunta para uma pessoa, o que você quer da sua vida? A pessoa fala assim, eu quero ser feliz. Como se alguém fosse feliz plenamente o tempo todo. Ninguém é feliz plenamente o tempo todo. Acho que a gente vive momentos. Aliás, porque se ela for feliz o tempo todo, ela não vai reconhecer a felicidade, porque vai ser tudo muito chato. Porque eu não tenho as aventuras, as peripécias para poder se achar bem, né, em algum momento. Eu não queria, não. É porque eu tive dor ontem que eu gosto de não ter dor hoje. Né? Exatamente. Sabe que eu assisti um vídeo de um rapaz falando justamente isso, assim, falando que algumas pessoas têm uma capacidade, na teoria dele, é uma capacidade até nata de vivenciarem a felicidade no simples. E aí ele dá esses exemplos, ele fala, por exemplo, você caminhar na chuva. Algumas pessoas são extremamente felizes por poder caminhar na chuva. Outras vão ver a chuva
como uma coisa terrível. Mas o que torna essas pessoas mais sensíveis? Então, no vídeo ele não chegou a contar isso, mas o que ele do falava? Cláudio, então, O Cláudio vai explicar pra dele. gente. Mas o que eu achei incrível dele comentar é dessa dimensão de a gente treinar essa capacidade de ser feliz com o que a gente tem aqui, com essas pequenas coisas, sabe? Ou seja, uma habilidade que pode ser trabalhada. Ele fala no início lá que algumas pessoas têm isso nato mais fortemente, mas aí tem mesmo. porque a gente conhece pessoas às vezes que vivem situações desafiadoras demais e que estão de fato, de um jeito que você olha e fala assim, não, eu no lugar dessa pessoa estaria desesperado. No chão, né? Existe mesmo, mas aí eu queria trazer isso para você, Cláudio, se é uma habilidade que a gente pode trabalhar, né? Porque senão às vezes, né, no auge aí dos nossos X anos, a gente vai olhar e falar, ixi, não tem essa característica, deu ruim. E aí, mais que isso, a gente pode trabalhar, ou se tem gente que pode trabalhar e melhorar, e se tem gente que piora ao longo dos anos. Bom, sempre tem gente que piora, né? A gente sempre consegue piorar. A gente acha que a vida é sempre um progresso constante e não é. A gente tem altos e baixos, né? Inclusive eu posso estar maduro emocionalmente, mas intelectualmente está imaturo. Eu posso estar maduro intelectualmente. Quantas pessoas geniais do ponto de vista acadêmico a gente conhece e são umas antas do ponto de vista emocional, né? O que a gente mais vê. Então tem gente de toda cor, raça de toda fé. Eu brinco, né? Batuque de rock and roll e guitarra de candomblé, que é inclusive a gente Vai inverte, lá, prazer. né? Agora, o que eu acho interessante é quando você fala assim da pessoa que anda na chuva e sente prazer em andar na chuva, eu sou muito maslowiano. Tem um psicólogo americano, um velhinho muito simpático chamado Abraham Maslow, já morreu há muito tempo, que nunca desenhou pirâmide. Então, se o seu professor ensinou para você na escola que tem uma pirâmide Maslow, ignora o seu professor. Maslow nunca desenhou pirâmide. Pirâmide é igual chifre, é uma coisa que puseram na sua cabeça. Denúncia. Né? Não existe. Denúncia. Porque aqui também é informação. Né? Então, não tem pirâmide. Né? Ele nunca desenhou pirâmide. Mas ele falava uma coisa fundamental. Para eu poder ter tranquilidade de andar na chuva, eu preciso ter certeza que a enchente não vai me levar, que a rua não vai transbordar, que a minha casa lá na região oeste não vai afundar e não vai cair uma barreira em cima da minha casa. Então, para eu poder gostar da chuva, eu tenho que estar tranquilo em relação a ela. Então, por isso que a gente envolve essa relação de novo do ethos, né? O que a gente faz para esse mundo ser melhor? Para as pessoas poderem andar na rua. Ah, eu gosto de andar à noite na rua. Tá, tudo bem. Se você for uma pessoa negra, por exemplo, estiver andando à noite na rua, você pode ser abordada por um policial pelo simples fato de ser negra. Ou você pode ser confundida com um assaltante pelo simples... eu gosto de correr na rua, fazer crossfit. Né? Se tiver um bando de gente branca fazendo crossfit e uma pessoa negra correndo junto, eles vão achar que o negro está perseguindo aqueles 20 brancos. Né? Então é uma coisa que você tem que ter uma relação com o ambiente para você poder se dar o prazer de viver a vida e de experimentar a vida. Né? Aí você perguntou se pode mudar, né? Pode, eu posso tentar melhorar, eu posso tentar. Bom, se o mundo me ajudar e me der as condições, sempre eu posso aprender a valorizar mais o outro, a valorizar as experiências, né? Entrar em contato com o diferente. Às vezes é difícil, porque às vezes pelo meu perfil conservador ou mais reacionário, o outro me assusta, o diferente me assusta. Mas à medida que eu vou tendo contato aos pouquinhos com essa diferença, é aquele filme maravilhoso Up, aquele desenho animado, né? O velhinho vai tomando contato com o menino, no início ele está bravo, ele está nervoso, mas uma hora ele descobre que aquela coisa de passear e ver o mundo resgata uma imagem da juventude, uma ideia da juventude, ele resgata a memória da esposa dele que faleceu e ele embarca na aventura. Eu acho que essa é a grande graça, né? Tem alguns filmezinhos, algumas historinhas que ilustram isso pra gente, né? Essa ousadia de testar, de experimentar, de ver as pessoas, de conversar, de sentir cheiros, gostos, sabores. E a última coisa que eu queria falar é comida. Quando você come uma coisa gostosa, o primeiro impulso que você tem é: olha que gostoso, prove isso aqui, olha que ventinho gostoso. A gente devia fazer isso com tudo, né? Então, olha gente, isso aqui tá tão bom, quer provar? Não, eu não gosto. Ah, tudo bem. Mas você devia provar. Ah, mas eu não gosto. Tá bom. Também não obrigar o outro a comer, obrigar o outro a experimentar. Eu acho que isso faz parte, ajuda bastante. Com certeza. Falei demais. Não, falou não. Sempre bom. Eu vou trazer uma certa viagem aqui, tá? Eu terminei de ouvir agora um podcast que é Coisa de Rico.
que chama Sim. o podcast. E esse podcast veio me abrindo muitas caixinhas dentro das caixinhas, porque aí quando você traz assim, tudo depende do contexto, esse podcast ele traz o seguinte, gente, no Brasil a gente é treinado socialmente para sentir a falta. Então é o seguinte, se você conversar com uma pessoa que ganha um salário mínimo e com uma pessoa que ganha milhões por mês, essa pessoa sempre vai dizer que ela não é rica o suficiente, porque a gente olha pelo olhar da falta, porque ao contrário de outras culturas, que às vezes o conhecimento que você adquiriu também te coloca dentro de uma elite, aqui é palpável, você é uma elite se você tiver acesso a bens de consumo. Exatamente. Então, por mais que você tenha, aí quanto mais você sobe um degrau, você tem acesso a outras pessoas que já estavam nesse degrau há mais tempo. E aí você olha para cima, né? Buscando outras coisas. Então, e assim por diante. Esse podcast traz isso, que é uma inconstância, um descontentamento que ele é social, que ele é nosso, que ele é brasileiro, que a gente sempre enxerga pela falta. Então, pela falta e pela comparação. E aí eu trago isso para a gente pensar nessa outra dimensão. Pessoas como nós, criadas em uma cultura que é sempre assim, não, peraí, eu tenho uma boa vida, mas você tem que ver a vida do fulano, encontrar essa visão de felicidade psicológica é muito mais complexo, porque demanda você olhar criticamente também sobre a cultura que você está. Você precisa dar um passo atrás e falar, peraí, me falaram que eu preciso ter uma casa, agora eu tenho uma casa, mas aí já me falaram que então a minha casa precisa ter não sei o quê, aí tem um carro, não está suficiente, porque você tem que ir trocando de carro, e um só não está bom, e você tem que viajar, e você tem que. Tem que. Isso não para nunca. Você entra você entra num ciclo, um redemoinho sem fim. Né? E aí você vai se achando pior, se achando pobre, né? Porque o fulano é que tá rico, porque ele trocou o carro, ou ciclano. E isso vai gerando uma angústia social, né? E é interessante que eles colocam essa dimensão da falta, e ele fala assim no podcast, o meu intuito era investigar a visão do rico, porque muitas vezes as pessoas olham e falam, deve ser fácil demais ser rico. Ele se infiltrou, né? Na verdade, ele se infiltrou num mundo que não era o dele, justamente para tirar todas essas impressões. Mas ele chega a uma conclusão que ser rico é extremamente cansativo, porque não existe aquela coisa do você é rico, você precisa performar a riqueza. Então você precisa saber de tal coisa, mas não é sobre obra de arte, você precisa saber o quanto custa aquilo. É mais importante o ter do que o ser. Então ele fala o quanto que isso é uma coisa. Então, quer dizer... Agora você tocou numa palavra nem aí... quem tem muito... Do ter e do ser, mas essa performar, ela toca a gente profundamente, né? Porque hoje todo mundo precisa performar. Performar é a palavra do momento, né? Você está performando, Cláudio Paixão? O que você pensa a respeito da sua performance? Eu sempre performo. Eu acho que o Nietzsche, né, o filósofo, tem muito para ajudar a gente nisso. Ele falava de uma ideia de que o que define a nossa ação no mundo, na maioria das vezes, é a performance. O que deveria ser explorado era a ideia de uma transvaloração, ou seja, a partir de quais valores eu performo. Tem um monte de valores que impuseram pra gente. Por performar é chato demais, né? Cansativo. E você está repetindo um padrão que não tem a ver com o que você sente, o que você é. Então, na medida em que você tem vários valores, você escolhe aqueles valores que se adequam mais à sua percepção de vida ou aquilo que você tem em mente, né? Você pode abraçar esses valores, não há problema. Os outros que não te interessam, você não precisa contradizer, você não precisa ir de encontro a eles ou subvertê-los. Você pode moldá-los ao seu próprio desejo, ao seu próprio interesse. Então você pode criar uma forma de ser que não seja prisioneira desses valores, né? E aí o que acontece muitas vezes com as pessoas muito ricas em comparação com as muito pobres? Ambas vão sempre tentar viver um nível acima
desse que ela está, por causa dessa pressão cultural, mas o rico ele sofre com um outro elemento, né? Que na medida em que ele vai subindo nessa escala de desejos, mais difícil é encontrar algo que o satisfaça, né? Então é uma condição muito parecida com a sociopatia, né? O que o sociopata tem? Ele tem um problema de que ele começa a manipular o outro para tirar prazer para ele. Porque se nada mais apetece a ele, tudo é insatisfatório, ele começa a explorar os limites daquilo que é proibido, daquilo que é contrário ao que a maioria aceita, né? A pessoa muito rica acaba fazendo isso. Ela acaba, eu estou falando dos bilionários, eles acabam tendo, como eu brinco em alguns programas, né, um iate para sair do iate para chegar no porto, porque o iate é tão grande que não consegue atracar no porto. Aí ele tem não sei quantos jatinhos, e aí tem as pessoas, elas passam a ser objeto de manobra. Então eu me interesso por uma de vocês, não me interessa o seu interesse, interessa que eu quero eroticamente, amorosamente uma de vocês e vou tentar obrigar de alguma forma vocês a estarem comigo. A gente pensa, não, isso é coisa de filme. Não, isso acontece o tempo todo. Olha a biografia dos nossos grandes bilionários pelo mundo, olha um pouco o que acontece na vida deles, né? E tem a ver com esse limite do que é feliz. São pessoas muitas vezes infelizes, doentes, né? Tão doentes como aquela pessoa que é pobre, não tem nada e que está em busca, sei lá, do mínimo para sobreviver, né? A gente tem que pensar nessas diferenças de gradação. E, mais uma vez, pensar num mundo onde isso seja feio. Então, eu sonho com um mundo em que ser podre de rico e fazer esse tipo de coisa seja feio. Bonito seja ser de boas, de boinhas, como o pessoal diz, né? Equilibrar a felicidade, equilibrar o sentido da vida e equilibrar a experiência rica, psicologicamente rica. Estava pensando aqui enquanto você estava falando igual a Tatiana, deu uma viajada, porque muito recentemente a gente gravou um programa falando sobre quintais. E como que a pandemia da Covid-19 mudou a nossa relação com os quintais. Eu acho que vocês devem se lembrar quando a gente fez esse programa. Sim, há muito tempo. E as pessoas passaram a dar mais valor para esse espaço que antes era só para colocar roupa no varal. E eu queria saber da sua parte, assim, se você acha que a pandemia da Covid fez as pessoas passarem a dar mais valor às experiências na medida que elas puderam finalmente sair de dentro de casa. Eu acho que naquele momento, sim. Quem viveu aquele momento teve um impacto muito grande, né? Quem pôde viver o isolamento social, porque teve muita gente que não pôde, né? A sociedade não permitiu, infelizmente. Mas as pessoas que viveram tiveram experiências diferentes. Então a gente pode, por exemplo, observar os garotos e as garotas que eram jovens na época do isolamento social e que ficaram em casa. Alguns que já tinham essa experiência, por exemplo, da adolescência ser construída e ter rede social, ter esses relacionamentos grupais, sentiam muita falta de voltar para esse relacionamento. Aqueles que passaram a adolescência, o auge da adolescência, nesse momento de confinamento, estão com muita dificuldade de enfrentar o quintal, enfrentar a rua, porque a vida deles, durante aqueles 2, quase 3 anos, foi construída no virtual. Então, enfrentar o contato olho no olho, enfrentar uma situação como essa de exposição, onde está sendo, né, a relação é direta, sem edição, é muito difícil, né? Porque na rede social, no mundo virtual, você sempre tem como editar. Mas então, isso vale para todos nós. Eu acho que, para além desses jovens, falando de maneira geral da pandemia, eu acho que a gente viveu um momento muito solidário, onde as pessoas se desconstruíram, como seres humanos, assim, se desconstruíram, começaram a repensar. Naquele momento, nossa, vai ser diferente, eu vou aproveitar mais as coisas simples da vida, eu vou olhar para o outro com um novo olhar, um olhar mais leve, de maior compaixão. Só que eu acho que isso foi temporário. Eu acho que hoje, eu acredito muito que isso passou. As pessoas têm memória muito fraca. Né, a memória seletiva. Essa memória seletiva. E eu acho que hoje, sim, a gente entrou realmente de volta naquele ritmo frenético de vida e as pessoas se esqueceram de um passado muito recente. Eu acho que essa solidariedade ela está desaparecendo de novo e dando cada vez mais lugar à reclamação, essa comparação que a Tati trouxe, ao querer sempre mais, sabe? Aquele momento que a gente viveu de pensar mais no ser
eu acho que ele já sumiu, infelizmente. Claro que existe, né, nas proporções, mas eu acho que na pandemia isso estava muito forte, era muito significativo e hoje as pessoas perderam a memória em relação a isso. E sabe por que eu acho que piorou também? As pessoas acabaram se isolando por um período, algumas continuaram isoladas emocionalmente, eu quero dizer. Tem um grupo de pessoas que começou a trabalhar de casa, por exemplo, em home office, e perdeu esse contato com o outro e, de certo modo, depois disso veio essa grande epidemia da solidão, né? Então, enxergar o outro só é possível se você estiver efetivamente em contato com ele. Não dá para fazer isso pelas telas, né? E você usou aí um termo também, na hora que você citou aí, esses vários perfis de coisas que podem ser essa segurança emocional, né? Você falou também de uma coisa que é um desafio, que é conhecer novas pessoas. Queria trazer esse ponto. Cláudio, muita gente acha, sei lá, as pessoas na nossa idade, na nossa geração, que é mais próxima, né? Você se envelheceu nessa fala. Não... Mas eu estou na metade da minha vida, com certeza. Eu estou aí com 51 anos, eu acho que eu já estou na metade. Espero estar na metade, porque ainda quero viver muito. Mas tem gente que entende que agora eu já fiz os meus amigos e eu não quero mais conhecer pessoas novas. Vou conhecer ele no trabalho para ter uma relação superficial, porque não tem jeito, né? No trabalho existe esse movimento, mas eu não quero fazer novos amigos. Eu percebo isso, que eu, Renata, quero, mas eu percebo muita gente ao meu redor que tem preguiça de se relacionar, preguiça de conhecer gente nova, preguiça de começar novos relacionamentos, porque acha que já deu, porque acha que não tem idade mais para isso. Eu queria que você falasse um pouco disso, de como a gente estabelecer novas relações em qualquer idade da vida e o quanto isso pode influenciar para uma vida boa. Eu tinha falado dos adolescentes porque eles são um retrato muito evidente dessa dimensão da pandemia que a gente falou, né? Mas isso vale para todos nós. Realmente houve esse recolhimento e aí sair para o mundo de novo é bem difícil. Agora, como conhecer novas pessoas, como se lançar para frente? Eu acho que o principal movimento talvez fosse a gente não ter medo do outro, né? Não ter medo no sentido de o outro não vai te contaminar. A outra pessoa não é contagiosa, né? Então, o que a pessoa faz, o que ela come, como ela se reproduz, isso não vai te atingir de forma alguma, a menos que você queira interagir com ela nesses níveis. Como ela se reproduz passo, muito bom. Né? Então, como que ela vai interagir? Você escolhe o nível de interação, mas o fato de uma pessoa ser diferente, ela não vai te atingir de forma alguma. Inclusive, pode ser até que você descubra que aquela pessoa que é absolutamente diferente de você, com quem você não tem nada a ver, pode ser uma pessoa agradável, divertida. Não é para você morar com ela, casar com ela. Não, é para você conversar 10 minutos e sair dali mais leve. Né? E essa pessoa sair dali mais leve e fala, puxa, aquele cara totalmente diferente de mim, aquela mulher totalmente diferente de mim, é uma pessoa... Ok, legal, massa. As novas visões de mundo que a gente ganha em contato com novas pessoas. E a gente enriquece. Né? Né? Quanto mais ferramentas a gente tem, mais repertório a gente tem para viver a vida, né? Mais ferramentas a gente tem para abrir as portas que estão trancadas, para consertar aqueles carros quando eles dão defeito. Né? Não são as portas de verdade os carros que a gente dirige. É o motor que leva a gente para frente, né? E os caminhos que a gente vai trilhar. E aí, eu conhecer vocês me dá ferramentas para isso. Conhecer os meninos aqui atrás das câmeras, né, ajudam a gente para isso. Conhecer as meninas da produção, a moça da portaria, as crianças estão gritando loucamente ali, né, o Herodes ia adorar elas, mas ajudam a gente a viver mais, viver melhor, viver mais feliz. Sim. E aí, você falou das crianças, eu dei uma perdida aqui no meu raciocínio, eu vi que você foi e voltou. Eu fui e voltei. Eu realmente me perdi no raciocínio. Eu tenho uma pergunta. Posso fazer? Por favor. A gente está falando de vida boa, mas conhecemos pessoas, eu aposto que quem está ouvindo a gente, vocês aqui, todos nós conhecemos pessoas especialistas em reclamar. Né? Isso é um hábito, eu já chamo até ruminação, porque acho que a ruminação é um ponto
seguinte da reclamação, né? Porque reclamar, todos nós reclamamos ali dentro da normalidade, tudo bem. Mas quando a gente chega nesse universo da reclamação... Você pega um problema de estimação, né? E todo dia você... E todo dia você cria um e aquilo não volta e gira em ciclos. O quanto isso pode ser significativo, né? Assim, fundamental para que a pessoa não tenha uma vida boa. É isso que eu queria te perguntar. Essa característica influencia o quão negativamente na vida das pessoas? Olha, o que acontece no processo de ruminação? Todos nós temos 3 consciências, né? A consciência ali que tem a planária, que tem qualquer lesminha aí. Se você cutucar ela, ela se encolhe e foge de você. Temos um segundo nível de consciência, que é esse nível de consciência que os cachorrinhos, que os gatinhos têm. Então o gatinho da minha casa, por exemplo, a gatinha, ela sabe que se ela pular na maçaneta, ela abre a porta e entra. Né? É um outro nível de consciência. E tem a consciência humana que a gente desenvolve, que é uma outra, que a gente compartilha 2 com eles, e uma aparentemente é só nossa, apesar de ter gente dizer que o golfinho, o corvo também tem. Que é aquele nível de consciência onde eu penso sobre o meu próprio pensamento. Né? Então eu estou o tempo todo pensando, puxa vida, eu devia ter sentado melhor antes de começar o programa, agora estão filmando aqui, eu não posso mudar minha posição, eu tenho que ficar assim até o final do programa. No, com a cara pode no mexer, sol. pode mexer, levanta, ajeita. Exemplo. Mas aí, esse pensamento é o pensamento que aparece na ruminação. Só que na ruminação eu fico preso num ciclo. Eu fico pensando. Então, pessoas ansiosas ou pessoas com depressão, elas ficam com aquele ciclo. No caso da depressão, é um pensamento de ruína. Né? No caso da ansiosa, nossa, eu devia ter feito isso. Puxa vida, e agora vai dar errado. Nossa, e se eu tivesse resolvido isso, não tinha dado. E a pessoa fica naquele ciclo. O que acontece? Isso tira a gente a possibilidade de refletir, de pensar sobre outras coisas. Então, isso afasta a mim da relação com o outro, porque eu estou preocupado com esse negócio e não consigo me soltar, e me afasta de aprender outras coisas, porque eu não consigo pensar em outras coisas, que eu estou preso naquilo. Então, a ruminação, ela tem esse traço de aprisionamento. É muito parecido com um vício. Eu me lembro de um casal amigo meu que viciado em café. Então nós fomos à feira da Afonso Pena, né, passear na feira, e eles chegaram lá, com 15 minutos eles saíram, porque eles tinha que ser café expresso, não podia ser café normal. Achar um café expresso no centro de Belo Horizonte no domingo é bastante difícil. Em plena Ferraípe, aí saíram e ficaram 1h40 andando em volta ali das laterais da feira, procurando um café expresso. Né? Isso é o aprisionamento. Gostar de café é uma coisa, ficar prisioneiro do café é outra. E aí voltaram para a feira, já estavam cansados, desistiram e foram embora. Aí então, pode perder aquele coado bom, né? Que pois tá e aí eu não tomo porque eu quero né? expresso, eu não quero coado. Né? E aí esse é o problema da ruminação. A ruminação tem essa característica. Ela te paralisa. Te paralisa. Então, se você puder quebrar a ruminação, e aí tem várias formas, né? Tem formas de esforço individual, se abrir forçosamente, se forçar experiências novas, ou tem outros elementos, como, por exemplo, a possibilidade de fazer uma terapia, né? Buscar algum recurso para poder romper esse ciclo com a ajuda profissional. Não dá para ficar só reclamando da vida e não fazer nada para que ela se torne melhor. E esse pessoal estava aparentemente com medo de ficar desconfortável ao consumir um outro tipo de café, né? Café, não vou gostar, a gente é tão vou achar resistente ruim. ao desconforto? Ou então eu vou segurar, vou ter que segurar aqui 1h40 até tomar um café. Ficou 1h40 procurando café, não encontrou, voltou para a feira, não gostou, já tinha acabado a feira, foi embora. E o desconforto é fundamental, né, Cláudio, para a gente apresentar então esse crescimento. Isso, né? Então é isso, a gente, o que acontece? É experimentar o café novo, ou não tomar café, ou tomar um chá, tomar um refrigerante, tomar um caldo de cana, sei lá, experimentar alguma coisa, e depois vai para uma cafeteria, toma um balde de café expresso feliz, mas experimentou antes, ousou, né? Beije mais pessoas, coma mais coisas, passeie mais, veja mais, viva mais. Agora, enquanto você está falando, eu estou pensando aqui como é que faz sentido, neste momento, a gente falar sobre isso, falar sobre a importância, às vezes, de se abrir para o novo, porque a nossa expectativa de vida está aumentando. Então, uma coisa é a gente viver uma vida idêntica, até, né, antigamente as pessoas 60 anos já estavam eu estaria no fim da minha vida, não na metade. Exato, né? Esperando para subir. Então agora, você pensa assim, cantando para subir. Cantando para subir. Agora, não, né, assim, a gente consegue fazer grandes viradas. E aí lembrei disso porque acabei de produzir um podcast com a Cíntia, que trabalha conosco, que chama Supervivência. E nesse podcast a gente contou em 10 episódios histórias de pessoas que passaram pela transição de carreira
com 50 anos, após os 50 anos. E aí tem uma história, que se não me engano está no 6º ou 7º episódio, que me marcou muito, que é de uma senhora que chama Osana. O impulso para ela mudar foi a morte do marido dela. Ela cuidava dele e de repente ela olhou e falou: caramba, o que mais eu sou para além de ser a esposa que cuida do marido? A vida tem que ser mais que isso. Aí ela foi assistir um curso de macramê e aí ela aprendeu a fazer macramê, começou a dar aula, criou um curso na internet, hoje ela é milionária. O corte é esse, ela virou milionária. No podcast a gente até pondera isso, que não é como se fosse assim, comece com R$1 e todo mundo vira milionário. Não é, a questão não é que ela virou milionária, a questão é que ela conseguiu encontrar um desafio enorme na frente dela, conseguiu... Isso com quantos anos, Tati? Quando ela tinha 50 e poucos, agora ela está com 62 anos. E é uma história assim, e ela fala que quando ela começou a ensinar macramê, o público-alvo dela eram mulheres, porque ela queria mostrar para outras mulheres que existem alternativas para além do lavar, passar, cozinhar, depois de uma certa idade. Então, eu acho que eu estou dando esse exemplo do mercado de trabalho, mas eu acho que é assim para tudo. Por que não conhecer um lugar novo, né? Deixa eu dar um exemplo. Não sei se já contei isso, não interessa, mas minha mãe tem 88 anos hoje e ela voltou para a faculdade, né? Neste ano é um programa de maturidade que existe em uma universidade aqui de Belo Horizonte e ela voltou para a faculdade para encontrar novas pessoas, para sair de casa. Então esse programa tem matérias, ela está fazendo oficina de memória, ela está fazendo dança, ela está fazendo teatro. E assim, outras pessoas podem pensar que nessa faixa etária você não vai conseguir fazer mais nada da sua vida. Mas você tem prazo de validade para você ter uma vida psicologicamente rica. Exato. E outro ponto que a Tati trouxe também, que eu acho... que dessas mudanças, Cláudio falou disso em algum momento que encaixa, é a maternidade. Às vezes a gente, quando se torna mãe, e as meninas já passaram por isso, podem corroborar ou não com o que eu vou dizer, mas eu acho que tem um momento que a gente sonha tanto para os filhos, a gente está ali tão envolvida naquele leque que a maternidade nos traz, que essa criança vai crescendo, você vai como mãe ali consumindo a vida dela, como se fosse uma vida só. Mas a gente precisa entender que a maternidade é um dos papéis dentro da nossa vida. Quem é mãe tem que ter os próprios sonhos. A mulher continua ali. E é preciso descobrir isso em algum momento ali para cortar esse cordão umbilical efetivamente. Isso não significa abandonar o filho, não significa deixar de cuidar, mas significa ter projetos seus, sonhos seus, né? O seu filho, ele vai ter o dele, ele vai viver a vida dele, né? Sua filha, eles vão caminhar com as próprias pernas. E a mulher, ela precisa sim e muito entender que a maternidade é um dos seus papéis e não é o que ela é somente, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante, porque eu também vejo muitas pessoas vivendo a vida de outras. Isso que vocês falaram é muito legal, porque eu me lembrei da Dona Onete. Eu não sei quem viu aí recentemente aquele show que foi feito dentro de uma flor de Vitória Régia, no Pará, no meio do Rio e tal. A Dona Onete, aquela senhora que canta na cadeira de rodas, ela foi casada, viveu uma vida tradicional até o marido dela morrer. Quando o marido dela morreu, eu não vou entrar no mérito da qualidade do casamento, me parece que não era boa, né? O cara não era lá grandes coisas, mas o interessante é que quando o marido morre, ela resolve fazer o que ela sempre gostou, que era cantar, era compor, né? E aí ela se torna aquela pessoa incrível que inspira um monte de gente. Hoje, mesmo na cadeira de rodas, canta e anima as pessoas com músicas interessantíssimas que falam da cultura dela. E é um emblema, né? Ela é talvez a mais viva representação para o Brasil da cultura do Pará. E a geração dela, assim como a da minha mãe, é uma geração onde as mulheres elas eram muito submissas aos maridos, né? Certeza. Existia esse clima também. A mulher ela não podia ser protagonista da própria vida, porque o cuidar vinha na frente, mesmo que ela trabalhasse fora. Minha mãe foi professora a vida inteira, mas o protagonismo na família era do meu pai. Então, depois da morte dele, ela começa a ser mais protagonista da própria vida e até hoje está sendo ali, caminhando e tentando buscar novos desafios que possam torná-la viva, né? Porque a gente fala muito dessa questão de uma vida boa e as pessoas costumam falar, envelhecer para quê? Eu vou viver mal,
Se a gente começa a pensar no envelhecimento agora, a vida pode ser boa também durante uma fase madura, né? Existe essa questão. E eu acho que estar com uma mente preparada para isso, né? Acreditar que você pode produzir, que você pode pensar numa idade mais avançada, faz com que você tenha sempre uma perspectiva de viver, né? Porque eu acho que estar vivo, envelhecer, é uma prova que tudo está dando certo, que você está continuando até o dia derradeiro. Então, acho que isso é muito importante a gente dizer também, né? Que a vida está aí para a gente seguir até o dia final. Só queria pegar um gancho numa coisa que você falou, Tatiana, que quando você citou a história dessa senhora, né, que assistiu a um vídeo, fez uma aula, não sei, de macramê, hoje, com o mundo da forma como ele está, né, tão globalizado, tudo digitalizado, a gente tem muito mais chance de viver uma vida psicologicamente rica, né? Sim, porque a gente não está preso naquela vila, né? Pensa nas pessoas antigamente aqui no Brasil, ou na Europa, né? Ou em algumas regiões de África, ou na Ásia. Elas iam passar, até muito recentemente, a vida inteira naquela comunidade ali de 200, 300, 3 mil pessoas no máximo. E no máximo iam até a vila do lado. Né? Quando muito recebia um caixeiro viajante, alguém que veio de longe. A gente não, a gente tem contato. E de repente eu posso ver um vídeo da Dona Onete cantando no meio do PTU. Sem procurar estar. saber o que é o PTU e isso me inspirar a fazer uma música e pronto, né? E tá lá. E O acesso à informação, né? Dá para aprender a falar outros idiomas sim, em casa mesmo, né? Então acaba que também Conhecer descentraliza lugares. o conhecimento também, porque o conhecimento traz sim, essa porta, né? Se você lê um livro, por exemplo, esse livro te transporta para uma realidade que você não teria acesso, isso te Não, traz sensacional. essa outra possibilidade, né? E tem uma coisa fantástica quando você fala, Tati, de ler livro, porque hoje a gente, desde o advento do rádio e da televisão, houve uma inversão de alguma coisa que nós levamos milhares de anos, né, de mais ou menos 3.200 anos antes de Cristo, que a gente começou a escrever a escrita cuneiforme lá atrás, né? Então a gente levou um tempão para desenvolver um tipo de experiência, que é a experiência de mergulhar num texto e criar um mundo paralelo, né, que é o mundo da leitura. Quando a gente entra no mundo da TV, do rádio, depois da internet, a gente privilegia áudio e vídeo. Isso muda de novo a cabeça da gente, mas faz com que a gente perca o mundo interno e vá em direção ao mundo externo, que é muito legal, eu adoro. Né? Esse projeto está lá. Agora, a capacidade que é mágica de construir um mundo interior, que a leitura traz, né? A leitura do jornal, né? A leitura dos livros, ela é fantástica, porque tem uma história de Santo Agostinho, o filósofo, né? Que para os católicos é santo, que um dia ele, na época dele, só se lia em voz alta. Não se sabia ler em voz baixa. Leva um tempo para se descobrir que ler em voz baixa era bom. Né? E um dia ele vê um bispo lendo a Bíblia em silêncio. E ele fala, isso é assustador. Eu não sei qual é o mundo que existe na cabeça desse homem, mas com certeza é diferente do mundo que está na minha cabeça. Porque quando você lê em voz baixa, você constrói uma história na cabeça. Você começa a ter tempo de juntar uma ideia com a outra enquanto você está lendo. Quando você está lendo em voz alta, você não tem tempo. Você está preocupado em articular a palavra, com o ritmo da fala. Então, essa experiência a gente não pode perder. Por isso eu acho ótimo, Tati, você ter falado da leitura, porque ler um livro te leva para um outro mundo. E aí você pode trazer esse mundo para cá. Eu posso nunca ir à China dominada pelo Kublai Khan na época do Marco Polo, mas quando eu li o livro As Viagens do Marco Polo, quando eu era criança, eu pensei, nossa, o Brasil podia ser diferente se a gente tivesse um governante diferente que se preocupasse com as coisas do jeito que o Kublai Khan se preocupava na China. Agora, e só um parênteses, os podcasts, né, áudio no caso, alguns podcasts conseguem fazer isso também. Sim. Porque a gente vai imaginando a descrição daquele cenário, a gente vai imaginando e criando. E eu acho que é interessante Sim. também porque inclui pessoas que não são plenamente alfabetizadas, né? Claro. Eu acho que esses elementos todos são importantes, né? Quando você vê um programa também, um programa de entrevista, um programa de debate, um documentário, você tem essa experiência. Num filme, numa história que já é construída, a gente também tem, mas são níveis diferentes de experiência. O que a gente não pode é privilegiar um e deixar o outro. Né? E cada vez menos as pessoas têm menos capacidade de se concentrar para ler, manter a atenção, e isso acaba dificultando depois a capacidade de entrar nesse outro mundo. Né? Mas não perder, a gente não pode perder isso que a gente conquistou. Isso aqui é muito importante. Nós chegamos onde nenhum livro vai chegar com esse programa aqui, por exemplo.
É isso. Ó, o Interessa Podcast está chegando ao fim, mas aí a pergunta que a gente vai encerrar esse programa é: felicidade, propósito e uma vida psicologicamente rica podem, então, coexistir, Cláudio? Eu diria que devem coexistir. Devem. Se puder, sim. Se for possível, sim. Por favor. Por favor, recebemos hoje aqui, ó, o Cláudio Paixão, que é psicólogo, professor na UFMG e parceiro do Interessa Podcast, para um papo muito cabeça, by the way, hein? Muito obrigado, gente. É sempre uma delícia estar aqui com vocês, meninas. E você gostou do ambiente? Adorei, adorei. Esse é só mais um dos 15 mil ambientes do Interessa Podcast. Pois é, porque a gente vai a qualquer lugar, não é? É isso, Cláudio, muito obrigada. Vamos deixar seus vários arrobas também, que eu sei que você tem muito perfil nas redes. Sim, sim. Você pode procurar por Cláudio Paixão no Instagram, no YouTube, vocês vão achar. Se procurar lá, Cláudio Paixão apareceu, o Mentiroso Honesto também sou eu. Isso é um projeto que ainda estou construindo, mas em breve vocês vão ter novidade. Eu adorei Oba. o nome. Renatinha Nunes. Ai, gente, um prazer estar com vocês, falando de uma coisa tão especial que é a vida, né? Então, que a gente possa valorizar mais a nossa vida e aproveitar cada momento, seja ele de adversidade ou de felicidade, porque é isso que constrói o caminho, né? Perfeito, Tatiana Lagoa. Aqui amei que você trouxe aí a referência de que o artista tem que ir onde o povo está, sobre né? Nas Minas Gerais é isso que a gente canta, né? Canta? Você falou canta? Tem gente que tá com a música Canta, na cabeça. canta, minha gente. Deixa a tristeza Renatinha pra do lá. céu, a minha consideração final. Gente, foi ótimo o programa de hoje, tá? Porque a gente pode falar aí um pouco sobre alternativas de felicidade para além daquilo que o nosso bolso compra, né? Porque normalmente a gente atrela sempre uma coisa a outra. É isso. Muito Pode bem. Canta, minha gente. Deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto. Que a vida vai melhorar. Ô, gente, Mas a vida é isso. vai Vai com esse melhorar. coral aí maravilhoso que a gente encerra o Interessa Podcast. Vocês podem continuar cantando, só A que mais vida rápido. vai melhorar. Mas a vida Segue a gente no vai Instagram, melhorar. arroba o programa Interessa, e no vida TikTok vai melhorar. Mas a Interessa.tempo. melhorar. É esta câmera? Acertei? Vida então tá. vai Beijo. melhorar. Com Deus. Tchau, gente! Tchau!